Bom, vamos lá falar sobre uma década que, nossa, mudou tudo no Brasil, os anos 80. Foi uma época de abertura, de novas cores, novas ideias e, o mais importante, de novos sons. Essa análise vai levar a gente por dentro da história da explosão do rock brasileiro, que foi uma verdadeira revolução cultural e deu voz a uma geração inteira. Então, o Brasil estava saindo de uma ditadura militar bem longa, né? E a galera mais jovem precisava de um jeito de botar pra fora o que estava sentindo. Mas olha, não era mais a bossa nova, nem a MPB de protesto que falava a língua deles. Era outra coisa, algo mais cru, mais direto. A energia agressiva do punk rock estava ali, prontinha para tomar as garagens e os becos do país. Gente, isso aqui não é só uma letra de música, isso é um manifesto, é uma declaração de guerra, sabe? Uma guerra contra tudo que a música brasileira tradicional representava. A ideia era essa mesmo, chocar, quebrar os ícones, acabar com a nostalgia e com aquela poesia toda romantizada do passado. Então, qual que era a treta aqui? Era uma briga de ideias, de estética mesmo. De um lado, você tinha a MPB, com aquelas produções caríssimas, às vezes gravadas lá fora, com arranjos super complexos, sempre com o apoio de umas figuras já consagradas. E do outro? Bom, do outro lado era o lema punk do faça você mesmo. Era a verdade gritada, sem filtro, a urgência de falar e uma recusa total em enfeitar a realidade. E isso aqui é chave para a gente entender esse movimento. A música não era mais sobre o barquinho, o violão na praia, era sobre a realidade dura do asfalto, do desemprego, da falta de perspectiva da molecada nas grandes cidades. Eles simplesmente não se enxergavam naquelas canções que tocavam no rádio. Então o que eles fizeram? Criaram as próprias. Só que, né, aquela raiva toda do punk, ela não ia durar para sempre. Ela começou a se misturar com outras coisas que estavam rolando, principalmente a New Wave que vinha da Inglaterra e se transformou em algo totalmente novo. Um som mais dançante, irônico, colorido e, acima de tudo, divertido. E a coisa aconteceu numa velocidade, assim, absurda. A banda Blitz, lá do Rio, foi quem chutou a porta. Eles trouxeram o humor, a coisa do teatro, um espírito mais leve, que era exatamente o que a juventude queria. Depois de anos de repressão, a galera só queria se divertir. O sucesso deles foi tão gigante que abriu o caminho para todo mundo que veio depois. E é claro que a indústria da música não ia ficar de fora, né? Os caras perceberam que tinha algo muito grande acontecendo. Figuras como o André Midani, que tinha um faro incrível para descobrir a próxima grande onda, viram que a mudança era real. Eles saíram à caça desses novos talentos que estavam fervilhando no underground, doidinhos para assinar com a próxima banda de sucesso. Então a cena estava crescendo, as bandas já estavam assinando contrato, mas faltava aquele momento, sabe? O evento que ia botar o rock brasileiro no mapa de vez, que ia consolidar tudo. E em 1985, esse evento chegou e mudou a história da música brasileira para sempre. Gente, mais de 100 mil pessoas. Vocês têm noção do que é isso para o Brasil em 1985? Era uma coisa de outro mundo, algo nunca visto antes. O Rock in Rio não foi só um festival. Foi uma demonstração de força. De repente, o rock, que muita gente ainda via como algo marginal, provou que era um fenômeno de massa. O festival foi um divisor de águas, o carimbo final. Por quê? Porque ele legitimou o rock. Com transmissão ao vivo na Globo, a maior emissora do país, as bandas brasileiras estavam lá, dividindo o palco com Queen, com AC/DC. De uma hora para outra, eles viraram estrelas do mesmo nível. O recado era muito claro. O rock era, agora, a voz oficial da juventude brasileira. Com esse sucesso todo, vieram as oportunidades, o dinheiro, a fama. Só que aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Essa cena, que nasceu da rebeldia, do faça você mesmo, será que essa galera estava preparada de verdade para lidar com a pressão que é ser um astro do rock? Bom, a resposta para essa pergunta não demorou muito para chegar. Nos anos seguintes, o rock brasileiro dominou tudo. As paradas de sucesso, as rádios, a TV. Foi o auge, o topo do mundo. Mas, como em toda grande história, o sucesso veio com um preço e um lado bem sombrio. Aquelas bandas que tocavam em buraco, em garagem, de repente viraram gigantes, monstros sagrados. RPM, Legião, Ultraje, Barão, Titãs, os nomes deles estavam em todo lugar. Eles vendiam milhões de discos, lotavam estádios, eram os novos heróis nacionais, a trilha sonora de uma década inteira. Só que por trás da cortina, o negócio era bem diferente. O sucesso trouxe o dinheiro, e com o dinheiro vieram os excessos. A cocaína virou quase onipresente.
As brigas de ego eram públicas e as gravadoras pressionavam cada vez mais por novos hits, espremendo a criatividade das bandas até o talo. A inocência do comecinho, essa já tinha ido embora. E essa frase aqui, nossa, ela diz tudo. É o retrato de uma época. Aquele clima de tamo junto do começo já era. Aqui a gente vê o Paulo Ricardo, do RPM, que era a maior banda comercial da época, diminuindo publicamente o trabalho do Renato Russo, líder da Legião Urbana, uma das bandas mais amadas e respeitadas. A união do movimento estava rachando feio. E se tinha uma banda que era a cara disso tudo, do sucesso absurdo e da autodestruição, essa banda era o RPM. Eles eram o grande fenômeno, a imagem perfeita do rockstar dos anos 80. Só que a subida deles foi tão rápida e espetacular quanto a queda, que foi alimentada por tudo de bom e de ruim que o sucesso pode trazer. Mas é aquilo, né? Toda festa tem um fim. E a festa dos anos 80 estava chegando ao fim, com uma ressaca daquelas. A energia toda começou a se apagar, e aquele sonho colorido de uma geração foi dando lugar a uma realidade bem mais amarga. E aí os gigantes começaram a desmoronar. O RPM implodiu no meio de brigas de ego e dinheiro. O Barão Vermelho já tinha perdido sua alma quando Cazuza saiu. E a própria indústria da música, que apostou tudo no rock, agora só queria saber de lucro rápido e fácil, fechando as portas para qualquer tipo de experimentação. E talvez ninguém tenha cantado o fim dessa festa de forma tão visceral quanto Cazuza. Diagnosticado com AIDS, ele transformou a dor dele numa poesia brutalmente honesta. Essa frase de ideologia é o resumo perfeito da década. Aquele prazer todo dos anos 80 tinha virado uma sentença de morte. O lema sexo, drogas e rock and roll perdeu completamente o glamour. No final das contas, o que aconteceu foi que o próprio sistema que criou o rock dos anos 80 foi o que matou ele. A ganância matou a galinha dos ovos de ouro. A simplicidade, a verdade, a energia que começaram tudo isso foram trocadas por um produto. E aí a chama criativa da geração 80 foi se apagando. E a gente termina com essa pergunta no ar. O que foi, afinal, o rock dos anos 80? Foi um sonho? Um momento mágico de criatividade e liberdade que a gente viveu junto? Ou foi um grande aviso sobre os perigos do sucesso, sobre como a fama e o mercado podem acabar corrompendo e destruindo até o movimento mais verdadeiro? A resposta, talvez, seja um pouco das duas coisas.